Bom dia, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão de saúde? Na manhã dessa quarta-feira, hoje que é dia 24 de agosto de 2022, e aí contem para a menina do agro. Mais um dia que eu começo dele, o que? Rachando aqui com o Juan, gente, eu não aguento não, tá? Não aguento. Deixa eu falar bom dia pra Jess. Jess mandou assim, ó, bom dia, galerinha do agro. E a gente tava cantando duas músicas aqui. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. E a outra era o quê? Alô, galera. Não vou ficar cantando aqui não, gente, pagando muito mico. Eu, hein? Deixa eu ver. O Pércio está falando bom dia, ótima quarta-feira a todos, com Deus na frente e muita alegria. Amém, né, Pércio? Que assim seja. Ô, gente, e hoje é dia 24 já, né? Pra quem tava falando, né, Juan? Que agosto ia demorar 5 anos, né, Juanzito? Já passou. Gente, já passou, tá? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. A Rebs está falando bom dia por aqui agora e falou alô galera de cowboy. Bom dia, Rebs. Gente, é porque a Rebs estava lá no Teco Teco. Já contei aqui para vocês o que a gente faz. A gente inicia lá primeiro. Pessoal, eu fico conversando lá, né, falando de coisas aleatórias, né? Porque eu sou faladeira, né, gente? Enfim. Inclusive, estava falando de uma foto que eu estava rindo, uma foto que eu tenho do meu aniversário de 5 anos. Faz tempo isso, tá, gente? Com a minha avó. E é a mesma cara, é o mesmo jeitinho, gente. Eu vou procurar essa foto só pra postar aqui pra vocês verem. O mesmo jeitinho, tudo é a mesma coisinha. Só a única coisa que eu não tinha tamanho, né, gente? Mas é isso. Não que hoje eu tenha, né? O Juan olhou pra mim com essa cara. Você para de ficar me julgando hoje, por gentileza, senhor. Mas é isso, gente. O Jax está falando, bom dia, Fernanda, vem fazer uns shows aqui no Sul, canta bem. E deu risada. Olha, Jax, eu vou espantar a galera aí do Rio Grande Amado, é isso que eu vou fazer se eu for cantar, hein? Mas eu já fiz curso para ser uma prenda, tá? Uma vez, mas brincadeira, eu fui no CTG uma vez, que eu tava fazendo... Se eu não me engano, era uma rota tecnológica aí no Rio Grande Amado, e eu fui até um CTG, e aí tinha, né, toda a questão da tradição. Gente, é muito, muito, muito bonito, tá? É isso. E o Gui também falando bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Gui. Gente, vamos começar dele? Respira, vai dar tudo certo. Força nessa quarta-feira. Primeira coisa, look da menina do agro, Juan. É isso, continuo com uma blusinha de frio, se bem, gente, que hoje tá diferente, tá? Vou falar pra vocês aqui o que a gente tem, tá? Hoje a gente tem máxima de 27 e mínima de 13. E vocês querem ver também como é que tá o clima aqui? Deixa eu só falar bom dia pro Giba. Bom dia, Giba. Vocês querem ver? Vamos ver aqui? Rosito vai mostrar pra vocês. A gente tem um sol aqui no interior de São Paulo. Conforme a gente já havia conversado no início da semana, a gente não tem previsão de chuvas e também as temperaturas elas iam voltar a subir ao longo da semana e é exatamente isso que a gente está sentindo também, né, presenciando, vivenciando aqui no interior de São Paulo. Hoje, o que a gente tem ainda alguns pontos de atenção, a gente tem chuvas ainda no oeste do estado do Rio Grande do Sul, ali também no litoral da região sul a gente ainda tem essa previsão, assim como no litoral da região sudeste, no litoral da região nordeste também tem previsão de chuvas para hoje e, além disso, na região norte do Brasil, tá? Então vamos manter tudo isso no nosso radar, essa é a previsão para hoje. No restante do Brasil a gente tem o quê? Tempo firme e seco também, inclusive tem alerta aqui, ó, principalmente nesse período do ano, nessa época, a respeito dos focos, né, de queimada também, enfim, para todo mundo ficar alerta em relação a isso, tá? Agora, bora trazer alguns highlights, porque vocês estão acompanhando, gente? A menina do agro traz aqui todo dia, dou a deixa para vocês, mas a gente precisa acompanhar. Ontem, o que aconteceu lá no mercado internacional? A soja subiu mais de 1%, tá, gente?
A gente continua com a questão do clima lá nos Estados Unidos como pano de fundo ainda para as negociações também lá no mercado internacional, mas o grande foco nesse instante dos traders, dos participantes do mercado é realmente a questão da China, né? A demanda chinesa mais firme nesse instante, então é isso também que a gente está acompanhando, tá? Além disso, o que a gente acompanhou ontem, né? O nosso grande destaque foi a cultura do milho, né? Preços de milho que subiram entre 3 até 4% lá no mercado internacional. A gente está falando da maior alta em 7 semanas para os preços do milho também. Isso tudo porque na segunda-feira, vocês lembram, o SDA reduziu novamente esse índice de lavouras em boas, excelentes condições, caiu de 57% para 55%, e nós também temos, vocês lembram que a menina do agro tinha dito aqui? Nós temos, nesse instante lá nos Estados Unidos, está acontecendo o Crop Tour Pro Farmer, que é como se fosse o Rally da Safra aqui no Brasil, né, gente? É uma expedição, percorre as principais regiões produtoras de soja e milho lá nos Estados Unidos, tá fazendo contagem de vagem, tá olhando as lavouras de milho também, e aí a gente tem essas parciais, né, de cada região, e, inclusive, esse é o hype de hoje, porque a gente tem, ó, dados da Dakota do Sul, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, e isso acabou dando suporte também aos preços do milho lá no mercado internacional. Vamos acompanhar, mantendo o nosso radar e ver como é que vai ser as negociações hoje lá também no mercado internacional, tá certo? Bom, outra informação super importante para a gente ficar de olho também. Clima lá na Europa. A Europa está enfrentando a pior seca dos últimos 500 anos. Sim, não está errado não, tá, gente? Segundo uma agência europeia, é esse o cenário que a gente tem lá, e inclusive um cenário que deve afetar também já a safra de verão. No caso do milho, a gente já está falando de uma redução, tá, gente? De 16% quando a gente fala de rendimento também das lavouras, então é importante acompanhar essas projeções, enfim, e isso também em comparação com a média dos últimos 5 anos, e no caso da soja, essa diminuição pode chegar até 15% nos rendimentos também, tá? Então, assim, muito importante acompanhar bem de pertinho essas informações e esse cenário. E um último highlight aqui para a gente já vir para o nosso Twitter, ver o que já é notícia na manhã também dessa quarta-feira. Quase que eu falei quinta-feira, gente. Segura, menina do agro, quarta-feira hoje, tá, gente? A gente tem a Abitrigo, né, a Associação Brasileira das Indústrias de Trigo aqui no Brasil, projetando a safra brasileira de trigo em 10 milhões de toneladas, tá? Acima das expectativas do governo, né, que a gente está falando ali em torno de 9 milhões de toneladas, e a Abitrigo disse, inclusive, que em 5 anos o Brasil pode se tornar autossuficiente também no trigo. Vocês amaram? Menina do agro amou, tá, gente? É isso. Bora ver o que está acontecendo no mundo e no agronegócio então, gente? Bora lá. Deixa eu só falar uma última coisa, que tem um monte de gente entrando na Daily e não falando bom dia para a menina do agro. Já sabe, entrou na Daily, tem que falar bom dia para a menina do agro, tá, gente? Essa é a regra, tá? Bom, vamos lá. Safras e mercado aqui, a gente tem a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, então, que é a ANEC, projetando os embarques de 7,5 milhões de toneladas de milho agora durante o mês de agosto, tá? Vou curtir aqui para a gente manter no nosso radar. A gente ainda tem o AgroLink falando de projeto de lei abre crédito de 2,5 milhões de reais para produtores. Estamos falando de crédito rural. Vou curtir aqui também para a gente manter... Opa! No nosso radar, não. Isso, agora sim. Vou manter no nosso radar também. Temos aqui a Climatempo com vários destaques também, tá, gente? Ó, nas últimas 24 horas, entre a manhã do dia 23 e até do dia 24, foram registrados entre 38 e 57 milímetros de chuva, então, nos municípios de Roraima, Amazonas e do Maranhão também, como em Natal e São Luís, segundo dados do CEMADEM.
Vou curtir também aqui pra gente manter no nosso radar, gente. Pera aí. Volta, pronto. E vocês lembram que ontem ainda a gente estava falando de Roraima, né? O tanto que choveu já em Roraima. E mais um dia que Roraima está aqui nos nossos destaques da Climatempo também, falando dessa chuva acumulada, tá? Deixa eu ver aqui. O José tá falando, bom dia, minha querida. Bom dia, José. Boa quarta-feira para você. Seja bem-vindo a Daily. E o Gui está falando, a regra é clara. Entrou na Daily, tem que falar bom dia para a menina do agro, gente. É isso. E o Daniel também falando bom dia. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo a Daily. Bom, temos também Climatempo aqui, ó. Chuva nas últimas 48 horas também, ó, em Boa Vista, Roraima, com volumes entre 116 e 101 milímetros, e Natal, lá no Rio Grande do Norte, então, com 71,2 milímetros, segundo dados do CEMADEM. Já vou curtir também aqui para a gente manter o nosso radar. A gente ainda tem Sistema CNA, ó, Prêmio CNA Brasil, vai valorizar produtores de cachaça de alambique. Eu conheço uma pessoa que deve ter amado essa notícia também, gente. Vou curtir aqui. Ainda tá cedo, né? Mas tá aí, ó. Para quem quiser concorrer também ao prêmio da CNA Brasil, tá? Deixa eu ver. A gente tem o canal Terra Viva ainda falando da Expo Inter, né, gente? Que vai ser agora também, de 27 de agosto até 4 de setembro. Deixa eu ver. O Marconi falando bom dia, sempre por aqui. Verdade, gente. Marconi também tá sempre aqui. Bom dia, Marconi. E o Kleberson falando bom dia, Kleberson. Como é que tá o clima aí no Rio Grande Amado? Você, Jax, o Rodinei também tá sempre por aqui. Me contem também, tá? Bom, nós ainda temos, volta aqui, Portal DBO também, ó, falando de que técnicos da Conab já estão no campo coletando dados do 12º levantamento da safra. Vou curtir aqui. Lembrando, gente, que esse levantamento é aquele levantamento que é divulgado mensalmente também pela Conab, tá? A gente sempre tem no início do mês as informações da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, no dia seguinte ou no dia anterior, ou às vezes, muitas vezes no mesmo dia, a gente também tem relatório do SDA, que é o relatório que a gente fala de oferta e demanda, onde a gente tem também todos esses dados a respeito de produção, de produtividade, estoques. Então, assim, são informações muito importantes e que baseiam, né, muitas vezes, o comportamento das commodities agrícolas, tá? Deixa eu ver aqui. O Gui tá falando, o pessoal tá chamando a Jazz aqui, ó, só porque a gente falou de cachaça. A Silviane falando bom dia, Sil, tudo bem? O Emerson falando bom dia. E o Kleberson falando que, deixa eu ver aqui, garoa por aqui, tá? Começando a chover. Em algumas localidades do Rio Grande do Sul tinha mesmo previsão de chuva para hoje. O Jax falando sol e temperatura a 12 graus. Gente, frio, né? E a Sil falando, cheguei para acompanhar as notícias do agro com a melhor. Ai, Sil, obrigada. E, gente, os melhores filtros tá com essa mulher, né? Não tenho nem o que falar. Vocês viram que ontem eu usei mais um filtro, porque assim, agora, como eu tô usando os filtros da Sil, sempre aparece. Gente, é um melhor que o outro, sabe? Eu queria fazer daily de filtro também. Ia ser massa, né? Imaginem. Bom, o AgroLink ainda falando menos fertilizantes entregues e a área vai diminuir. E aí, produtor rural, vai diminuir ou não vai diminuir? Como é que vai ficar a questão também? Porque a gente está vendo ainda os produtores comprando os fertilizantes, mas essa entrega nesse instante um pouco mais lenta, né? É isso. E Climatempo aqui, gente, ó. Agora sim, tempo seco em grande parte do país. Acende o alerta, então, para o aumento do número de focos de queimadas, o que é comum nesta época do ano. Vou curtir aqui também para a gente manter no nosso radar e deixa eu ver o que a gente tem aqui ainda.
O AgroLink falando vem mais soja e milho do que o esperado, a gente já está falando da safra 22-23, segundo a AG Research, o Brasil deve colher então, quando a gente considera soja, entre 145 até 151 milhões de toneladas de soja agora na próxima temporada, que vai começar a ser cultivada ainda no próximo mês, tá, gente? Vamos manter essas projeções no nosso radar também. E aqui a gente tem duas informações importantes, ó. Clima-tempo, apesar do amanhecer ainda frio no sul, no sudeste e também no centro-oeste, a temperatura está em elevação no país, coisa que a gente já tinha, o Juan está comemorando, coisa que a gente já tinha falado aqui na Daily também, que era a previsão para essa semana. E vocês viram essa informação aqui, gente? Emprego garantido, tá? População ocupada no agro é a maior desde 2015. Vocês amaram? Eu amei muito, gente. Muito mesmo, tá? Ó, a gente tem população ocupada no agronegócio brasileiro, somou 19,09 milhões de pessoas no segundo trimestre, então, de 2022, né? E aí, o que a gente fala? Contra números, não há argumentos. E é essa a força do agronegócio nacional também, tá? Deixa eu ver aqui, porque o Jax está me passando uma informação. Já me entregaram os fertilizantes para a safra de milho e soja também. Ainda bem, viu, Jax? Porque tem produtor que está esperando essa entrega ainda, tá? Inclusive, conta pra gente aqui, Jax, já iniciou o plantio do milho? Porque agora na safra verão, o Rio Grande do Sul tem um calendário de plantio, né? Os produtores começam já agora, durante o mês de agosto, a cultivar o milho em algumas regiões, tá? E a Sil está falando, o agro também é emprego, além de sustentar o mundo, né? E é verdade, né, Sil? O agro é sustentabilidade, o agro é emprego, o agro é progresso, é prosperidade, é alimentar o mundo. Isso é o agro brasileiro, tá? Mas bora falar de hype? Vocês piscaram e eu já tô aqui, é isso? Gente, Forbes, tá? Forbes Agro, mas é uma notícia da agência Reuters, já falei aqui para vocês também, da agência Reuters, é uma agência internacional de informação, tem muita informação boa lá, inclusive, tá? E aí, o que eu vou falar para vocês? Soja e milho são danificados em Dakota do Sul após seca nos Estados Unidos também, tá? Vamos ver aqui. Só lembrando, né, gente, que ao longo dessa semana a gente vai acompanhar as informações das principais regiões de produção lá nos Estados Unidos, que são os números do Crop Tour Pro Farmer, então. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando a gente fala da produção de soja e milho lá nos Estados Unidos, os maiores produtores são os estados de Iowa e Illinois. Combinado? Combinado. Ó, o Jax falando que ainda não, a partir de setembro. Conta pra gente, hein, Jax? Plantio do milho também, tá, gente? É isso. Bom, mas voltando aqui, o que a gente tem, ó? As perspectivas de rendimento de milho e a contagem de vagens de soja lá na Dakota do Sul estão bem abaixo, então, do ano passado e da média dos últimos 3 anos também, tá? Descobriram na segunda-feira equipes de uma tour anual pelos principais estados produtores dos Estados Unidos. A tour está sendo observada de perto por agricultores e traders de commodities, que são os participantes do mercado, tá, gente? Já que o calor extremo e também a seca generalizada em partes do centro-oeste dos Estados Unidos prejudicaram os campos, tá? O que a gente tem aqui, ó? Uma série de colheitas problemáticas em todo o mundo está apontando para vários anos de escassez de suprimentos e altos custos também de alimentos. No caso do milho, lá em Dakota do Sul, foram projetados em 118,4 bushels por hectare, né? Que são as medidas, unidades de medidas também lá nos Estados Unidos, disse o Pro Farmer Midwest Crop Tour na noite da segunda-feira. O nível é o pior registrado pela Tour desde 2012, tá?
e bem abaixo da média de 2021 de 151,4 bushels por hectare, por acre, e da média das safras de 3 anos de 161,5 bushels também por acre, tá, gente? Esse é o cenário que a gente tem lá. Deixa eu só ver. O Pérez está falando trazer fartura à mesa de todos também. Sim, gente, esse é o papel do agro, tá? Mas, voltando aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o pior nível registrado pela Tour desde 2012. Eu não sei se todo mundo que está aqui nessa live acompanha o agro desde 2012, mas eu também já contei aqui para vocês também. 2012, gente, foi quando eu comecei a trabalhar no agro e foi um dos anos mais secos. Nós tivemos perdas severas, tanto na produção de milho quanto na produção de soja também, lá nos Estados Unidos, e foi quando os preços, gente, explodiram. Inclusive, foi a primeira vez que soja bateu 17 dólares por bushel, tá? Não sei se todo mundo acompanha, mas olha pra gente ver também esse cenário. Isso não quer dizer que toda a safra norte-americana esteja com problemas tão severos, mas é um fator que a gente está acompanhando e é muito importante monitorar também nesse instante, tá certo? Gente, é isso, tá? É isso pra gente começar bem essa quarta-feira, hoje que é dia de yakisoba, tá? O Juan já sabe já, tá bom? Eu espero que vocês se cuidem. A gente volta amanhã com a Daily, tá? E eu volto depois nos stories para conversar com vocês, tá bom, pessoal? Beijo e já sabem, né? Se gostaram desse conteúdo, é só curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau!